Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. Vamos no Salmo 63 nesta noite, nossa reflexão. Mas antes de lê-lo, hoje eu estava ali terminando de arrumar os livros para doação. E vem uma série de coisas, né, que a gente vai lembrando, mexendo nessas coisas antigas. E aí me veio uma história que eu ouvi de um pastor lá no seminário, o querido pastor Irlan Pereira de Azevedo. O pastor Irlan, ele foi pastor por 35 anos da primeira igreja batista de São Paulo, e ali na Praça Princesa Isabel, na capital de São Paulo. E ele falando que um irmão virou e falou que precisava de pregações diferentes e tal. Aí o pastor Irlan virou e falou para o irmão assim: irmão, você lembra que você almoçou hoje? O irmão parou, olhou. E ontem? E anteontem? Aí ele virou e falou assim: provavelmente você deve ter comido o prato que todo brasileiro come, que é o arroz, feijão, um bife, um frango, uma salada. Não é sempre que você come lasanha, não é, irmão? Não é sempre que você come um churrasco. Aí ele falou para aquele irmão a aplicação que ele fez, que tem certos momentos que você vai ter uma grande refeição, mas o que vai sustentar a sua vida é aquela comidinha simples, do dia a dia, da vida. E assim é o ofício pastoral, e assim é o trabalho ministerial da igreja. Eu vejo que muitos crentes querem, e a gente está vivendo essa época do espetacular, né? A gente quer coisas espetaculares, mas as coisas espetaculares não alimentam de fato a alma. O que vai alimentar de fato a alma é aprendermos a abrir a palavra, ler a palavra, aprendermos a orar juntos, aprendermos a orar, ouvir os irmãos orando, ouvir a palavra, cantarmos a palavra. É isso que vai alimentar a nossa alma para os momentos difíceis. E é lógico que vai ter o dia da lasanha, vai ter o dia do churrasco, mas na rotina você não faz isso todos os dias. Você pode até querer comer na churrascaria todos os dias, mas eu tenho certeza que na próxima semana você vai falar assim: que saudade que eu estou de um arrozinho com feijão e um ovinho frito, né? Não é assim que a gente fica? Então, que a gente aprenda a valorizar cada vez mais os nossos momentos de estarmos juntos para o fortalecimento da nossa fé. Amém? Deus sabe, porque Ele colocou isso no meu coração para a gente compartilhar isso nesse momento. Lembrei disso justamente porque eu peguei um sermão do pastor Irlan Pereira de Azevedo que ele me deu. Um sermão que ele pregou numa quarta-feira, que eu estive visitando a igreja dele. Eu olhando lá e foi pensando, a gente acumula tanta coisa. Peguei o primeiro livro que eu comprei, peguei os livros que ganhei. É interessante essas coisas, como a gente vai juntando essas memórias, e essas memórias vão falando com a gente, não pelas coisas, mas pelas lembranças que nós temos. E esses momentos que a gente está junto, a gente vai guardar muitas memórias boas e positivas. E eu sempre lembro quando cada um foi chegando, e Deus foi nos fortalecendo, está nos fortalecendo, e que a nossa jornada de fé seja cada vez assim, nessa caminhada de fortalecermos sempre a fé uns dos outros. Irmãos, cultivem esses momentos com o Senhor, principalmente com o Senhor, que é esse o propósito da gente estar aqui reunidos nesta noite. Amém? E aqui o Salmo 63, vamos ler o Salmo 63. Eu acho que o Salmo 63 é um salmo do lamento. Eu vou colocar esse tema hoje, o Salmo do Lamento, Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário,
e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues às espadas e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos serão tapadas. Santo Deus, eterno Pai, nesta hora, ó Deus, que estamos aqui reunidos em Teu nome, para Te louvar, ó Deus, e compartilhar nossos momentos de vida. E agora, ó Deus, que abrimos Tua santa palavra, abrimos, ó Deus, para meditar e refletir, ó Pai. Que nosso coração esteja aberto, ó Deus, para compreender o Teu querer e a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, a pergunta do Salmo 63 é: o que você faz quando você está aflito? É o Salmo 63. Você percebe claramente que Davi está bem aflito, e por um motivo bem profundo. Seu filho, então, decide tomar o trono. O seu filho, então, começa a persegui-lo. E o seu filho sabe que ele deveria para tomar o trono, ele precisaria matar, executar o pai. Então, Davi foge, e ele foge para o deserto, e ali, sozinho, então, ele faz essa expressão, e ele abre essa expressão dele como uma expressão emocional, poética, trazendo para nós: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, e minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Nós vemos então Davi expressando e afirmando que a alma dele deseja a Deus. E ele deseja a Deus por causa da sua angústia, do seu momento que ele atravessa. E é interessante que ele vai falar adiante que aqueles que querem me destruir, que eles sejam destruídos. Mas ele não quer destruir, porque quem está atacando ele é o seu filho. E, queridos, no momento da aflição, o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. No momento da aflição, nós podemos ser sorrateiramente atacados por Satanás, e Satanás pode querer colocar em nossos pensamentos: por que você está buscando a Deus? Por que você está orando a Deus? Você não está vendo a dificuldade que você está enfrentando? Deus te esqueceu. E nós não podemos permitir esse pensamento. Davi, ele diz que está com sede de Deus e busca a Deus, porque é muito fácil buscar a Deus nos momentos que estão tranquilos. O mais difícil é buscar a Deus nos momentos da dificuldade. Então, nós precisamos buscar a Deus no momento da nossa aflição, no momento da nossa dificuldade. Minha alma tem sede, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Ele então, no momento da aflição, ele vai buscar a Deus. Que esse seja então o nosso desejo, buscar a Deus. Busque a Deus no momento da sua dificuldade, no momento da sua aflição. Busque sozinho, chame alguém para orar junto também. Compartilhe isso no meio da igreja, com o povo de Deus. É lógico que nós não podemos compartilhar toda a nossa vida com todas as pessoas da igreja. Nós precisamos ter essa sabedoria. Nós vamos compartilhar, e por isso que nós precisamos ter comunhão e relacionamento
com o povo de Deus e escolher pessoas que tenham aptidão e capacidade para nos ajudar no momento das dificuldades. Então, no momento, você não está enfrentando uma luta muito grande, então desenvolva relacionamentos, tenha relacionamentos saudáveis, mas está enfrentando uma luta, busque a Deus, ore. Tiago, ele diz assim, se está alguém feliz, que ele cante louvores, mas se ele está doente, ou passando alguma aflição, que ele mande chamar os presbíteros, porque a oração da fé curará, restaurará, perdoará o coração, e se houver cometido os pecados, serão perdoados. Olha o poder da intercessão, irmãos, vocês percebem isso? Olha o poder de orar sozinho, mas olha o poder de orar com o povo de Deus. Nós precisamos estar entendendo esse princípio que nós estamos aqui vendo nesta noite. Momento de aflição é momento de busca intensa com o Senhor. Davi compreendeu isso e foi buscar a Deus. Aí nós vamos ver aqui, olha que interessante, verso 2: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Olha o que ele está dizendo. Davi tem experiências com Deus. Davi tem experiências com Deus. Davi, ele passou momentos com o Senhor. Então, não esqueça os seus momentos com Deus. Tenha momentos de louvor com o Senhor. Busque a Deus e tenha experiências com Ele. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Irmão, perceba, nós precisamos aprender a ter experiências com Deus e nós precisamos ser agradecidos por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Ter experiências com Deus e ser agradecido é para fortalecimento da nossa fé nos momentos da dificuldade. Então o Salmo 63 é um salmo de lamento mesmo, é um salmo de que Davi está chateado com o momento que ele está atravessando na vida. Pensa, Davi, o rei, o homem segundo o coração de Deus, o homem que derrotou Golias, o homem que derrotou os filisteus, o homem que trouxe a arca da aliança, o homem que teve tantas e tantas profundas e maravilhas, ele viu maravilhas com Deus. Agora, no final da sua vida, na sua velhice, sendo perseguido pelo seu filho, aonde ele tira forças para a sua vida? Nós precisamos aprender a tirar forças da nossa experiência com Deus. Por isso, tenha experiências com Deus. Lembre-se dessas experiências com Deus. Compartilhe as suas experiências com Deus. E diga, principalmente à sua família, as experiências que você teve com Deus. Queridos irmãos, é só quando nós nutrimos gratidão, nossa fé é fortalecida. Não adianta eu ter um monte de experiências e não compartilhar essas experiências. Nós precisamos aprender a compartilhar as experiências, dizer o que Deus fez. Ele diz então que quando ele estava no santuário, ele avistou a glória de Deus. Olha que coisa tremenda, querido irmão. Às vezes ele estava lá sozinho, não tinha gente lá. Porque nessa época aqui, não é igual hoje, a igreja lotada, show pirotécnico, não, ele estava lá sozinho. E ele avistou a glória de Deus. Ele diz aqui também que o amor de Deus é melhor do que a vida, porque ele experimentou desse amor de Deus. Ele experimentou do perdão de Deus. Lembra de quando Davi caiu com Betsaba, que ele perdeu o filho, mas ele disse: o teu amor é melhor do que qualquer outra coisa na vida, porque ele experimentou o perdão de Deus em sua vida, em sua existência. Amém, irmãos? Você já experimentou esse perdão de Deus? Esse perdão que anula a sua dívida? Só é possível experimentar esse perdão quando de fato, queridos irmãos, nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa falha. E quando nós experimentamos isso, nós precisamos experimentar essa cura divina. Amém?
Essa cura divina não vai acontecer na sua terapia. Essa cura divina não vai acontecer nas vitórias que você venha ter, no sucesso que você tem na sua vida. Mas a cura divina é esse perdão para consigo próprio. Esse perdão de você conseguir entender que você está tendo a possibilidade de ter uma conexão com Deus Todo-Poderoso, com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis. Então nós devemos aprender a ter essas experiências com Deus, ter essa gratidão com o Senhor. O terceiro princípio que eu gostaria de destacar aqui, queridos irmãos, olha que coisa interessante. Vamos ler o verso 6, 7, 8, 9 e 10, para a gente tirar uma lição aqui. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Davi sabe que o principal exército dele, os melhores homens, traíram ele. Queria que você se lembrasse de que Joabe, que era um grande amigo de Davi, Joabe acompanhou Davi desde a sua primeira batalha, no período de Saul. Joabe debandou para o lado de Absalão. E é Joabe que vai matar Absalão. E quando chega a notícia de que Joabe assassinou Absalão, Davi manda assassinar Joabe, que era o seu grande amigo. E o que é interessante, queridos irmãos, eles são mortos, e quando vão buscar o corpo de Absalão, os corvos estão comendo o corpo de Absalão. Olha a profundidade desse texto. Olha a profundidade dos registros que Davi está fazendo, queridos irmãos. E nós precisamos entender isso. Nós devemos confiar em Deus. Amém? Fala comigo. Devemos confiar em Deus. Com mais fé. Nós devemos confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda. A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Agora está tendo stand-up gospel de crente que fica brincando com a Bíblia. Está tendo os stand-up aí que o pessoal fala um monte de porcaria, né? E agora cresceu essa febre aí agora desses stand-up gospel, de piada de crente. Eu vi hoje. E se fulano de tal tivesse escrito a Bíblia, de Deus não se zomba. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Sabe que a gente vai estar perdendo o temor de Deus? Curte isso não, irmão. Um conselho de pastor. E olha que eu não sou um pastor das antiguidades, não, mas eu sou um homem que tem experiências profundas com Deus e eu posso dizer para os irmãos, não brinca com isso, não. Isso é sério. De Deus não se zomba, e da palavra dele também, muito menos. Pastor, então crente tem que ser chato? Não, irmão, a gente pode brincar, a gente pode ser feliz, mas a gente tem que entender que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Da palavra dele não se zomba. Das coisas dele não se zomba. E esse povo que está crescendo com isso, é tudo filão para ganhar dinheiro. Porque nenhum desses stand-up, tenho certeza que eles não vão numa favela para evangelizar, né? Vão lotar uma igreja aí quando trouxer um desses caras aí, e vai cobrar aí 150 de ingresso, todo mundo vai. E vai pagar. Agora, se eu falar aqui para os irmãos, vamos levantar R$150 para a gente construir a congregação, tem gente que vai sair reclamando do pastor. Olha que mundo incoerente que a gente está vivendo, gente. E a gente vai sendo levado isso. E a gente vai sendo levado porque essas pessoas, o que eles fazem?
Eles impulsionam as publicações deles. E aí um monte de gente vê. Aí como você já tem um perfil lá, vai bater na sua timelinha. Aí você vai ver, você está ali de bobeira. Aí você curte. E aí você está dando espaço. E você está dando mais espaço para essas pessoas. E aí o dinheiro que era para ir para missões, vai para essas pessoas comprarem os seus carros, fazerem as suas viagens, fazerem tudo o que quiserem. E eu fico parado e eu fico pensando. Eu fico pensando nos missionários que hoje estão ali no meio dos ribeirinhos e não tem dinheiro para sustentar. Está lá com o filho com febre hoje. É isso que é o reino de Deus? Não é para mim. Não é para mim. Sabe o que eu fico pensando? O pastor Edivaldo me ligar essa semana e falar: pastor Carlos, nós precisamos arrumar uma caixa de leite em alimento para uma família. Eu falei: pastor, está arrumado já, está pronto. Então, querido, o meu recurso é pouco, eu não sei o seu, mas eu não vou gastar com esse tipo de coisa. Nem vou permitir que seja feito aqui na igreja isso. Qualquer coisa que nós formos fazer aqui, sempre vai ser como foi lá quando veio a Companhia do Riso. O que é a entrada? Um pacote de fralda para a gente doar lá para o Lar Batista de Criança. Daí veio uma cesta básica, 1 quilo de alimento para a gente ajudar quem está precisando. Igreja hoje virou comércio. Vamos ficar atento com essas coisas, irmãos. Vamos ficar atento com essas coisas. Eu mexendo nas minhas coisas ali, eu estava falando para o Vitor assim: nossa, Vitor, eu abri uma caixa de livro ali, que eu comprei, eu lembrei de como eu comprei aqueles livros. Eu fiz uma dívida para pagar em 12 meses. Eu falei: gente, olha, comprei 50 livros para pagar em 12 meses. Eu parava pensando, tanto dinheiro que tem nesses livros ali, tanto suor que tem nesses livros. Aí eu falei assim: Senhor, eu não vou ter arrependimento dessas coisas, que eu vou doar. E vai chegar lá, naquela casa de recuperação, um homem vai abrir um livro, vai ser tocado por esse material, um homem vai ser transformado, um homem vai aprender a Bíblia, um homem vai aprender a interpretar a palavra de Deus, e porque está tudo ali. A gente tem que aprender, queridos irmãos, que eu acho que essa perseguição de Absalão a Davi, ela é um processo de Deus para que Davi se desapegasse de sua própria vida e de seu próprio trono e de seu próprio reinado. Desapegar-se dessas coisas mundanas. Daí Davi passa por esse processo. Os processos de Deus podem ser agradáveis, mas podem ser difíceis demais de enfrentá-los. E nós precisamos estar preparados para enfrentar isso. E quando estivermos atravessando esses momentos, olhemos aqui como Davi. E o que ele diz? Ele se lembra de Deus. Ele sabe que Deus é a ajuda dele. Ele sabe que Deus, quando quiser, Ele estende a mão e Ele vai se levantar, e Ele vai andar, e Ele vai sair do abismo que Ele está enfrentando. Ele sabe que Deus é a justiça dele. E no momento que Deus quiser, Ele fará a justiça. Agora, não ore pedindo justiça, porque a palavra de Deus fala que nós devemos orar. Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. Então, o crente não ora para que Deus tire a vida do outro. O crente ora para que abençoe a vida do inimigo, aquele que persegue. Lição difícil essa, não é, irmãos? Essa lição é difícil. Eu queria ficar aqui com Davi, no Salmo 63. Senhor, que os chacais devorem os meus inimigos. Tem gente que gosta de orar assim no Antigo Testamento, e aí esquece Jesus. Jesus ensinou outra coisa. Jesus falou lá: lembra o que foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, andar na segunda milha, perdoar 70 vezes 7. Então a gente não fica no Antigo Testamento, a gente tem Jesus Cristo para aplicar a palavra de Deus aos nossos corações. Então o cristão nunca ora por vingança, o cristão pede a Deus a justiça dele e confia na justiça de Deus, amém, irmãos? E do tratamento de Deus, amém, igreja? Amém? Isso é muito sério,
Isso é muito sério. Porque eu já vi gente pedindo para Deus, para matar fulano de tal, matar ciclano, porque Deus não tira ciclano. Essa não é a oração de um crente convertido a Cristo Jesus, viu? A oração do convertido a Cristo Jesus é: Senhor, está difícil, está complicado, meu coração está doendo, mas eu confio em Ti, amém? Abençoa, amém, irmãos? Amém? Tinha uma irmã que frequentava a igreja alguns anos atrás, e quando ela chegou, ela contou a história e tal, o marido tinha traído e tal, daí ela falou assim: ele morreu. Aí um dia eu estava num determinado lugar e alguém falou: aquele ali é o ex-marido da fulana. Eu falei: uai, não tinha morrido? Morreu. Aí eu encontrei com ela, ela veio domingo, eu falei: eu encontrei com o fulano, seu ex-marido. Não, ele morreu. Não, irmã. Não, irmã. A sua vida está parada nisso, porque você não é capaz de perdoar. E você não é capaz nem de fazer a oração do Pai Nosso, porque você precisa perdoar. Quem não perdoa não conhece a Cristo. Não conhece a Cristo. Quem não perdoa. Está lá em 1 João capítulo 5. Se você tem alguma dúvida, você pode ler 1 João capítulo 3, 4 e 5. Quem não perdoa não conhece a Cristo. A irmã saiu da igreja. Eu não vou contar mais da história dela, porque a tragédia foi muito, muito ruim. Eu acompanho e acompanhei. A tragédia foi muito triste. Então, nós olhamos para o Salmo 63 e olhamos para o que Cristo nos ensinou. E olhamos para o que está nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento. E assim nós interpretamos. E nós interpretamos como Cristo nos ensina: amar os nossos inimigos. Lição difícil. Perdoar os que vos ofendem. Perdoar os que nos causam dívidas. Lição difícil. Davi, no Antigo Testamento, ele quer que Deus destrói e que não sobre um. Agora, quando ele recebe a notícia de que seu filho tinha sido morto, Davi rasga as vestes, cai num monte de cinza, pranteia, sua mulher Batseba chega do lado dele e fala: mas ele estava te perseguindo, e ele diz: era o meu filho, era o meu primogênito. Então, olha a lição que aqui está dizendo para mim e para você, queridos irmãos. Existe uma lei da semeadura. Aquilo que a gente faz, a gente colhe. O que a gente planta, a gente colhe. A lei da semeadura está no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento fica muito mais claro. E Jesus nos ensina muito mais sobre isso. Que nossas sementes precisam ser plantadas para a eternidade. Então, o Salmo 63, a gente entende o que está acontecendo, porque é um contexto de Antigo Testamento. Mas ao transportar para o Novo Testamento e ao transportar para os nossos dias, nós passamos por Cristo Jesus e nós interpretamos à luz de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, o cristão não pede, não manda justiça, não pede justiça. O cristão confia na justiça de Deus. O cristão abençoa até aqueles que os perseguem. Lição difícil. Não é fácil. Oremos a Deus e supliquemos para que Ele nos dê a capacidade do perdão. Amém, irmãos? Capacidade do perdão. Por último, queridos irmãos, o Salmo é denso, é profundo, o contexto é complexo, né? É um complexo existencial, é um complexo familiar, é uma conturbação. Ele está perturbado no seu espírito. Mas ao buscar a Deus e ao orar ao Senhor, ele fecha o Salmo dizendo assim: mas o rei se alegrará em Deus. Olha que coisa, expressão. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Então nós vemos aqui então, quem é a alegria? A alegria é Deus, não é a circunstância, nem as coisas. A quem nós devemos louvar? A Deus. Então o Salmo termina falando que
a expectativa que ele tem é de que ele louvará a Deus. Isso é positivismo. Isso é fé. Amém, irmãos? Então não seja negativista na sua vida. Tenha fé. Amém? Deus pode mudar o teu amanhã. Deus muda o nosso amanhã. Por isso que Davi está dizendo: o rei se alegrará em Deus. Amém, irmãos? Então, com Deus, nós temos a alegria. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Então, ele está dizendo que não vai terminar a vida dele no meio dessa desgraça toda. Ele não vai terminar a vida dele no meio desse tempo sedento, desse deserto. Ele não vai terminar a vida dele com a sequidão da alma. Ele vai terminar a vida dele louvando e jubilando a Deus, amém? Porque Deus é a alegria dele. Fala comigo então: Deus é a minha alegria. Fala com fé agora: Deus é a minha alegria. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Então, queridos irmãos, o Salmo 63 é um salmo em que nós vemos Davi buscando a Deus intensamente. Vemos ele cultivando uma gratidão pelas experiências que ele teve com Deus. Vemos a esperança dele no meio das adversidades, de que Deus iria agir. E vemos então a esperança dele em adorar, uma adoração contínua, porque aquele que faz de Deus a sua alegria não será desapontado, não terminará os seus dias na tristeza e na angústia, mas terminará os seus dias louvando ao Senhor, e será para toda a eternidade. Amém? Então, no seu dia da aflição, na sua dificuldade, nos seus problemas, lembre-se, você não é o primeiro e nem será o último. Lembre-se, aquele que é a verdadeira alegria, ele pode te socorrer, ele pode ser o teu abrigo na sua aflição. Lembre-se, busque a ele com todo o teu coração, com todas as tuas forças. E lembre-se, você não terminará a sua vida e os seus dias na desgraça. Você terminará a sua vida na presença de Deus. Amém? Amém, irmãos? Que Deus nos fortaleça nesse dia, nessa hora e em todos os momentos de nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Você precisa de fé hoje, você precisa de encorajamento, precisa hoje do derramar do Senhor na sua vida. Coloca a sua vida agora diante do Senhor, pede a Deus da graça dEle, da força dEle. Se você está enfrentando lutas, existem perseguições, coloque a sua vida agora diante do Senhor e saia daqui hoje renovado pelo poder de Deus. Saia daqui hoje renovado pela graça do Senhor. Saia daqui hoje cheio de fé e de esperança. Deus não permitirá que você termine os seus dias sem você poder adorá-lo e experimentar da alegria celestial no seu coração e na sua vida. Pai querido, Pai celeste, obrigado pela tua palavra, ó Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos nesta noite de refletir em tua palavra, de meditar em tua palavra. Só o Senhor que conhece, ó Deus, os nossos corações. O Senhor que conhece, ó Deus, a necessidade de cada vida aqui nesta hora. E eu peço assim, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, derramar uma porção dobrada de fé, para que, ó Deus, o teu povo continue a te buscar. Que o Senhor venha, ó Deus, derramar, ó Deus, trazer à memória, ó Deus, aquelas experiências
do teu milagre, do agir, do teu perdão e da tua graça, que o Senhor vem demonstrando a cada dia, a cada momento em nossas vidas. Traz a memória e fortalece a fé do teu povo. Pai, capacita, ó Deus, ao perdão, capacita, ó Deus, a confiança plena no Senhor. Pai, renova a esperança dos corações, renova a esperança das famílias, que o nosso coração esteja em Ti, que a nossa esperança seja o Senhor, e que, ó Deus, a nossa alegria é o Senhor. Venha do Senhor, venha do Teu trono de graça, derrama sobre nós nesta hora, do Teu poder, da Tua graça e do Teu favor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.